essa semana a gente tem Copa do Nordeste. Faz tanto tempo que é bom dar uma lembrada no cenário. E o Bahia joga. No grupo A. E o Bahia finalmente joga, Bahia tá? volta a jogar, é verdade. Dizem que joga, sei se vai jogar não. Se brincar, vai pedir aí uma semana de descanso e deixa logo 3 jogos em aberto. Mas passando aqui pelo grupo A, tá? Teve uma mudança grande na última rodada, né? Na verdade, na penúltima rodada e também na última, quando o Vitória tem o tropeço em casa. O Sport lidera com 12 pontos, Vitória 11, Fortaleza 9, CRB 6. Autos 5, Moto 5, Ferroviário 4 e Souza 3. Eu vou separar aqui para a gente falar dessa disputa intensa pelas primeiras posições. Lembrando que os 2 primeiros colocados têm o mando das quartas de final, jogo único em casa. E qual é o cenário muito importante para essa quarta-feira, tá? Muito importante. O Sport lidera e vai enfrentar o Vitória no Barradão na quarta-feira. Se o Sport empatar, o Sport basicamente protege a sua primeira colocação. E ao proteger a primeira colocação, ele precisaria vencer o Altos para confirmar essa primeira colocação. Se ele fechar com 16 pontos, ele não poderia mais ser alcançado pelo Fortaleza, que tem como limite 15 pontos. Fortaleza pega o Souza lá no estádio Presidente Marisa Monte, tá? Na Paraíba. Então, a gente imagina que o Fortaleza vença o Souza. Chegaria a 12 pontos. E deixaria Sport e Vitória nessa situação. O Sport precisando do empate para proteger a sua primeira posição, tá? E o Vitória precisando vencer para ultrapassar o Sport. E aí a gente teria o Fortaleza empatando com o Sport em pontos, automaticamente ultrapassando em saldo, porque no pior dos cenários o Fortaleza iria para 7 positivo e o Sport cairia de 6 para 5. E na última rodada o Fortaleza teria o CRB em casa e o Sport teria o Altos em casa. O Fortaleza começaria com 2 gols na frente. Para o Sport tomar a posição do Fortaleza, o Sport teria que fazer uma vitória, naturalmente, na mais básica matemática, por 2 gols a mais do que o Fortaleza. Esse é o cenário. Então, Cássio, a gente não esperava chegar nesse jogo de Salvador com esse desenho, mas os pontos perdidos pelo Vitória, pelo Fortaleza, né? Perdeu para o Altos, perdeu para o Vitória em casa. E, fundamentalmente, o empate em casa do Vitória contra o Altos, né? Pleno Barradão, deram essa liderança ao Sport e mudou bastante o cenário. Agora, vale muito esse jogo dessa quarta, né? Tanto que fez diferença para a semifinal do Pernambucano, para a semifinal do Pernambucano ter sido realizada no sábado. A Rede Globo chegou a solicitar para que o Clássico das Multidões passasse para o domingo, porque a grade da Globo acabou indo para o domingo, ou parte dela, pelo menos, né? Porque o Clássico Rei também ficou no sábado, mas ia ser espelhado com a final do Carioca. Mas acabou ficando, o Santa Sport acabou ficando no sábado, porque a solicitação tinha que ter a concordância dos clubes, porque ela foi fora do prazo, o prazo máximo para você poder solicitar, que acho que era 5 dias pelo regulamento. E foi o Sport que não concordou. Porque o Sport disse, eu jogo quarta-feira contra o Vitória. Então, mostra que, primeiro, a base que enfrentou o Santa enfrentará o Vitória, sabe aquela dúvida, sabe que vai com um time misto agora, porque logo depois no sábado tem a final. Veja, talvez tenha algumas modificações, talvez até tenha, mas não vai ser, imagino eu, e sobretudo depois de Pepa ter acertado tanto, será que ele vai desfazer tudo agora? Veja, não tem essa sinalização, até pelo vídeo de bastidor do Sport mostra que tem um foco para esse jogo na Bahia, da importância do jogo no Barradão. Eu não vi não, falaram foi Cássio, eu não vi não o vídeo. Não, citaram, acho que teve sim, essa sequência desses jogos é justamente, eu não sei, Fred, na verdade, se foi o vídeo do bastidor do Sport ou um daqueles vídeos que o Sport faz depois com os jogadores, tá? Quando termina a partida. Certo. Mas assim, mas entendendo a importância
desse jogo no Barradão, porque ele para a tabela, o desenho dele inicial era o seguinte: era Sport e Vitória ali no confronto direto para quem ia ser segundo. Detalhe, isso pode acontecer ainda. Fortaleza, de repente, ganha os últimos dois, de repente, um empata aqui, perde na última rodada, beleza. Mas ficou um pouco mais difícil. Ficou improvável de acontecer isso. Se o Sport ganha, já não pode ser mais alcançado pelo Fortaleza. Se o Vitória ganha, a última rodada do Vitória é muito acessível para ser líder. Eu acho que o desenho, Cássio, é aquele. Quem perder é terceiro. Veja, se for empate, o Fortaleza até pode ser líder, mas o Sport não poderia ganhar do Altos. Então, assim, o meu ponto é justamente esse. Que esse jogo é um jogo que vale praticamente, Fred, a liderança da chave, tá entendendo? O perdedor do duelo talvez fique em terceiro na chave, mas o vencedor dificilmente não será o líder da chave. E não parecia, pelo menos inicialmente, parecia que o desenho seria uma briga pela vice-liderança. Não sei se tu concorda com isso, assim, que inicialmente, lá, antes de começar, que a gente imaginava isso. O pensamento sempre foi esse, Cássio. Depois que o Sport perdeu pro Fortaleza, era chegar no Barradão para tentar segundo lugar. E no caso do Sport, o cenário era que talvez precisasse da vitória. E nesse momento, pela forma como a tabela andou, o empate no Barradão manter o Sport líder, porque ele iria a 13 e o Fortaleza chegaria no máximo a 12. Então, assim, o cenário se desenhou, não estou falando, isso a gente está falando do pré-jogo, tá? Né? Vai empatar nisso não. É só dizer o seguinte, que ter o empate para ser praticamente líder, se o Sport empatar com Vitória em Salvador, significa que ele precisará de uma vitória simples contra o Altos em casa na última rodada, é uma oportunidade que você não pode menosprezar. Você tem que colocar o que você tem de melhor, imagino eu, porque isso pesaria demais. Primeiro, provavelmente você evita um cruzamento com o Bahia antes da final. Já começa disso. Você acredita que o Bahia vai... ele não é o líder é o CSA, mas o Bahia tem jogos a menos e tal, e se o Bahia não surpreender negativamente, acho que o Bahia será o líder do outro grupo, e se isso acontecer, significa que você evita o Bahia antes da final. Isso significa também que se você pegar o Bahia, são 2 jogos. Tipo, você não pega o Bahia, de repente, tendo um jogo em Salvador. Tá entendendo assim? Então, eu acho que faz diferença nesse cenário. Além do que, se terminar com esse cenário, ainda na ótica do Sport, teria as quartas em casa e, se vencer o jogo, possivelmente a semifinal também. Então é um jogo muito importante e que se desenhou, e da forma como o Sport venceu o Santa, e na verdade, na forma como o Sport venceu o Santa nas 2 vezes, se cria um desenho para ter um time com muito mais confiança para encarar um jogo difícil. Para mim, não faz tanta diferença. A diferença talvez faça um pouco, mas tanta diferença o Vitória ter perdido do Náutico e ter perdido o Bahia em sequência. Vinha 22 jogos. Isso pode ter abalado o momento do Vitória. Mas se o foco do Vitória, e eu imagino que ele consiga fazer isso, diz, não vai passar uma semana dizendo, é só o Bahia, tem que fazer 2-0 no Bahia, 3-1 no Bahia, para pelo menos levar para os pênaltis, ou 3-0 no Bahia para ser campeão. Mas enfim, ganhar do Bahia por pelo menos 2 gols de diferença, não deixar o rival ser campeão no Barradão. Enfim, se a lógica do Vitória não for uma semana pensando isso, e o Vitória fazer o que o Sport fez com o CRB, você lembra que contra o CRB a gente tinha um temor que o Sport não enxergasse aquele jogo com a importância que ele tinha e que ficasse pensando só na semifinal contra o Santa? Disse, esse jogo do CRB pesa muito para a tabela, justamente pela afirmação do que tinha feito antes. É o mesmo para o Vitória agora. O Vitória não pode achar, é óbvio que tem a finalíssima contra o Bahia, que a missão ficou mais difícil, mas para a tabela do Vitória, e o Vitória, tipo, o título do Baiano já está um pouco difícil, e o da Copa do Nordeste não veio desde 2010. Não ganhar esse jogo para o Vitória é um problema. Porque não ganhar esse jogo para o Vitória significa basicamente que o Vitória será provavelmente será o terceiro colocado da chave. Isso eu estou falando já no final da chave. E se isso acontecer, ele deve cruzar com o Ceará no Castelão, por exemplo. Ou se o Bahia surpreender negativamente com o Bahia na Fonte Nova, porque não vai ter outro cenário. Tipo, não acho que vai ser com confiança. O grupo B tem algumas curvas pelo caminho aí que podem até dar CSA. A gente veja já. Mas a lógica é essa. Eu não acho que vai ser o CSA no Rei Pelé ou Confiança no Batistão. Eu acho que seria o Ceará no Castelão ou, assim, no máximo, ali o Bahia. E, isso se perder esse jogo. Então, esse jogo tem um peso muito grande. É aquele tipo de coisa. A gente fica olhando tabela, fica olhando classificação. Eu imagino que internamente do clube façam isso muito mais do que a gente pensa.
E olhando dessa forma, eu acho que não tem como achar que esse jogo, não, pô, vai ter que foco total no Bahia e tal. Beleza, o foco pode ser no Bahia, mas é preciso ter uma atenção muito grande para essa partida, porque não vencer, não tô falando o empate não. O empate é do Sport, o empate do Vitória, ele deixa o Vitória numa situação assim muito, muito delicada. Não, em relação, não estou falando de classificação, tá? Classificado só o Sport tá para a próxima fase. Eu não estou falando de classificação para as quartas, estou falando de mando nas quartas. E nos últimos anos, a gente viu o quanto isso pesa. Tirando as semifinais do ano passado, os dois visitantes passaram, mas de forma geral, os mandantes se sobressaem demais nesse sistema de jogo único. Perfeito. Ravel, invadindo o território inimigo rapidinho, mas porque você viveu o clássico, né? E eu assisti o programa, assisti hoje o programa e vi que você falou que tinha acompanhado também Vitória e Náutico, né? Qual o tamanho que você enxerga da repercussão pós-clássico, tá? De como o Vitória consegue dividir a cabeça agora para esse jogo do meio de semana e para o jogo da volta no Barradão. Porque assim, o Vitória vinha invicto e contratou uma crise, né? 2-0 pro Náutico, 2-0 pro Bahia, mudou muito a cara do Vitória que o Sport vai enfrentar. Ao mesmo tempo que ele precisa dar uma resposta, e talvez seja um jogo ideal de uma outra competição, mas o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil com um vexame dentro de casa pro Náutico. Eu sei que o Náutico é tradicionalíssimo e domina o Vitória nos confrontos diretos. Isso é importante sempre lembrar disso, porque história é impressionante. Tem umas coisas na história que são impressionantes. Esse domínio do Náutico sobre Vitória é um deles, sobre qualquer condição o Náutico ganhando Vitória. Mas mexeu muito, né, na confiança, na linha de trabalho. Você acha que o Vitória foca esse jogo ou tem até risco de, depois de tudo que aconteceu, poupar alguém, segurar, para tentar reverter o 2-0 do Bahia no domingo? Lembrando que em Salvador, né, os jogos são no domingo da final. Então, o Vitória tem um dia a mais aí de preparação, mas ao mesmo tempo tem um dia a menos, naturalmente, de recuperação. Antes de responder sua pergunta, Fred, só para complementar aquilo que o Cássio falou, que eu concordo muito assim, eu acho que o Vitória, inclusive, teve aconteceu algo que, para analisar racionalmente essa tomada de decisão, foi até ruim, né? Obviamente que foi o fato do Vitória não tomar o 3-0. Por que eu tô falando isso? Porque, embora o baiano ele se torne menos complicado, né? Menos difícil de reverter o placar por um 0-2, ele também imputa ao Vitória uma obrigação de não largar a competição. E aí você tem uma escolha muito difícil. 3-0 murcharia, é verdade. Murcharia totalmente. Então, assim, racionalmente, tô falando aqui do lado do torcedor. O torcedor quer ganhar tudo. O torcedor quer ganhar do Sport na quarta-feira, quer que o time titular esteja à disposição na quarta-feira, quer que o time vença o Bahia no domingo, quer que seja o time titular no domingo, enfim. Analisando racionalmente o que é possível em termos de gerenciamento de elenco, reversão de placar, análise de prioridades, já que a gente está falando aqui de uma próxima fase de Copa do Nordeste com jogo único e mando de campo para os dois primeiros colocados, dois melhores colocados, eu acho que o Vitória se colocou numa situação difícil ao ter ainda uma sobrevida no Baianão. E aí eu penso que ele vai tentar jogar com força máxima mais duas, porque em razão da importância que tem as duas partidas. Só que o Vitória é muito dependente de Mateuzinho. Então eu acho que o time do Vitória, pela maneira como eu vejo a torcida repercutindo o fato do Vitória ter jogado ou até abdicado de jogar os dois clássicos que teve esse ano, com a postura mais reativa, mais defensiva, jogar os 180 minutos contra o Bahia sem conseguir chutar uma bola na barra, apesar de ter tido seus momentos de perigo, eu acho que tudo isso pesou. E a dependência que o time tem de Mateuzinho também é um outro ponto importante, além do que você trouxe, Fred. O Vitória contraiu uma crise no momento mais complicado da temporada até aqui. É um time que a gente estava falando aqui de 22 jogos invictos até terça-feira da semana passada. Hoje, uma semana depois, a gente está falando de um Vitória que teve um resultado completamente inesperado contra o Náutico, num jogo onde o Vitória era amplamente favorito, dentro do seu mando de campo, onde tem demonstrado um domínio, né, uma coesão, onde o trabalho de Carpini, inclusive, sobressai.
e aí é eliminado, em seguida perde a primeira partida da final do campeonato, entra numa espiral que eu acho que tende a se agravar se a escolha contra o Sport for ruim, porque aí você entra numa carga emocional e não adianta. Futebol a gente sabe, acho que Minhoca fala muito isso, Cássio também já ouviu falar várias vezes aqui, futebol é contexto, né? Derrota chama derrota, e aí você chegar, por exemplo, para uma final estadual com 3 derrotas consecutivas, seria muito pesado. Então, para mim, eu acho que o Vitória vai acabar dando um peso, uma priorizada maior nesse jogo contra o Sport. Eu também vejo dessa forma, tá? Então, a disputa é essa. Priorizada, clara, né? Minhoca. Priorizada significa uma atenção maior ou é priorizada? Não, atenção por igual. Atenção por igual. Isso, Pelo atenção por que igual. Ravel construiu, time máximo, Isso. foco nos dois e por igual. Isso, Prioriza o isso. esporte até o jogo do esporte, depois direciona todo o foco. Eu acho que é por aí mesmo. É só aquela questão, né? Quem tá machucado, quem tá no limite, não vai pro sacrifício. Mas fora isso, vai com todo mundo, tá? Minhoca, o Fortaleza perdeu um pouco o poder, mas esse jogo devolve a ele, né, um empatezinho ali do Vitória com Altos. Fez com que não exista empate amigo, né? Tinha alguns desenhos que estavam apontando um empate amigo aí entre Vitória e Sport, mas agora não. O Fortaleza, eu acho que ele tem que poupar contra o Souza, porque queira ou não, tem uma viagem aí, né? Viagem de avião e depois mais um trecho significativo, né? Não sei qual a forma que o Fortaleza faz o voo, não sei se é pro João Pessoa. Aí eu já Imagino não sei. que não. Imagino que não, porque Souza é longe demais. Deve ter algum. Acho que por dentro, pro Juazeiro. Não sei exatamente. Um segundo que eu vou ter que espirrar. Mas Minhoca já pode trazer, assim. É claro que vai tirar o pé aí, né? Sim, sim, sim. Não consegui apertar o botão do mute a tempo. Não, eu fiquei impressionado você dizer que vai espirrar e ainda segurou ali mais uns 5 segundos. Parecia um lobo ali no quarto, com a porta fechada. Um cachorro. O que o Fortaleza precisa agora aproveitar é o que aconteceu na rodada passada, né? Porque a gente já tinha mencionado aqui que a situação do Fortaleza tinha complicado bem, então o tropeço do Vitória agora o coloca dependendo só de si para ter o mando de campo nas quartas de final. Em primeiro lugar, nesse momento, não tem como o Fortaleza controlar, mas esse mando das quartas de final, aí o Fortaleza pode, obviamente, ter, principalmente conseguindo esse resultado, e claro, vai depender muito do que o CRB conquistar, porque esse jogo da última rodada vai depender de como o CRB também vai estar mais interessado. O lado bom também, porque o Souza tem a final contra o Botafogo da Paraíba, isso pode também fazer com que o Souza também pense não vale na final. muita coisa pro Souza Copa do Nordeste, né? E aí, queira ou não, nesse sentido, e até porque é o último colocado do grupo, né? 4 derrotas seguidas. Pode ser que o Souza dê uma maneirada, mas vai jogar em Souza, né? Um estádio chato para jogar, aquela coisa. Mas, assim, o Fortaleza não pode deixar de desperdiçar a chance que caiu, né, depois da última rodada. Essa é a melhor chance que tem para o Fortaleza voltar a ficar em segundo lugar. E aí, obviamente, depois, contra o CRB na última rodada, confirmar esse mando de campo para as quartas de final. Eu vejo que assim, eu vejo que o Fortaleza, no máximo, o João Ricardo deve atuar. E aí, Paul Fernandes foi expulso, também deve atuar. Sim. Então, acho que vai ser um time bem mexido, mas é um Fortaleza suficiente para ganhar do Souza lá na Paraíba. Mais do que suficiente, exatamente, para ganhar do Souza. E talvez não para fazer um saldo, talvez não com a entrega. Mas o Fortaleza precisa estar consciente disso, já que ele vai ter a chance de que quanto mais gols ele vencer o Souza, mais ele se aproxima dessa chance de ficar na segunda posição, porque a última rodada dele é mais difícil do que a do Sport. Tá? Sobretudo se não ficar definido o cenário, né? Porque tanto o CRB quanto o Alto jogam em casa. Tá? Sim. Se os dois vencerem, eles empurram essa definição da última vaga para a rodada final. Tá? E aí, um pega o Fortaleza no Castelão, o outro pega o Sport na ilha. Né? São jogos dificílimos para eles. Tá? Mas lembrando que o Moto ainda tem alguma chance e essa chance passa também por esse jogo. Um confronto direto, né, entre Altos e Moto. Quem vencer é o que pressiona o CRB
ou até passa se o Exatamente. CRB tropeçar contra o Ferroviário. Porque não que tem ainda dúvida, também tem suas poucas chances. o Ferroviário Mas jogando não com o vai- CRB não vai largar, não. Ele sabe que se vencer, ele passa o CRB. É tudo que tem, né? E é tudo que tem, né? O Ferroviário nesse momento. Isso. Caiu na Copa do Brasil, caiu no Campeonato Cearense, tá? Vamos dar uma olhadinha Pra no. mim, se o Ferroviário cometer o crime contra o CRB, eu acho que ele passa a ser o favorito a se classificar. Ele passa a ser o favorito. Ele É. passa a ser o favorito. Mas o problema é que tem que ganhar, né? Tem que Mas se ele empatar. Veja só. Se ele empatar. Ele tá nesse jogo. Ele tá nesse jogo. teria que ter, eu acho que Porque- empate, né? Entre Autos e Moto. Não, Pra porque é ficar muito melhor. pesado o jogo dos outros, pô. Veja só. É porque eu tô olhando o saldo. Teria que ser vitória do O Moto. saldo Se fosse coloca ter o uma Autos um vitória, pouquinho teria na que ser do frente do Moto Clube. Ferroviário, por exemplo. Teria que ser do Moto Clube. Porque se o Autos ganha, o saldo do Autos tem que ter uma goleada do esporte na última rodada para o Ferroviário ter chance. Mas o Sport talvez precisando dar uma goleada. Isso. E sabe Deus quando ainda tem essa resposta. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. E sabe Deus quando essa última rodada. Grupo B da Copa do Nordeste. Cássio, quando a gente tá falando do grupo A ali, eu alertei. Eu sei que já tem muitos jogos, já fez mais jogos que o Bahia e o Ceará. Mas tem 10 pontinhos. Tá? Agora, tem um final chato, né? Porque pega o Bahia agora em casa, mas é o Bahia. Certamente um Bahia mexido, porque o Bahia já vem numa pisada aí E o saldo com não é sua ruim, força né? principal, numa sequência grande. E depois define com o América de Natal, que estará brigando por alguma coisa pelo desenho desse grupo. Dá pra pensar nesse CSA roubando uma das duas primeiras vagas ou não? Veja, se o Bahia ganhar do CSA, na verdade, CSA e América vai ser um confronto direto, 10-7. Mas o saldo do CSA é bom. Fred, eu não acho. Eu acho que o Ceará chega a uns 13 pontos. Ganhar do Ceará no saldo, talvez, porque o Ceará tem poucos gols. O Ceará chega a 13. O Ceará chega a 13. Então, chega a 13, mas se o CSA. É um jogo contra o Bahia também, é bom lembrar, viu? Não, eu botei essa derrota, eu coloquei assim. Então, mas 13 é a certeza. Então, eu coloquei 13 dentro desse cenário. E o CSA vence o América, bate 13 também, mas ali eu tenho um 4-0, tem um 4-1, tem assim, passaria o Ceará no saldo. Mas ao mesmo tempo, de repente, esse jogo com o Bahia é um jogo chave, na verdade. Que finalmente vai acontecer. Então é um cenário positivo para a gente avaliar. Eu acho que o CSA passa de fase, mas ali terceiro. Não sei, não consigo botar uma odd muito favorável para ser segundo, não. Líder, então, eu acho que não. Bahia tem 12 pontos ainda para disputar. Pô. E aí, Rafael? Como o Bahia volta tô... para essa Copa do Nordeste? Meu amigo, Criança Esperança vai ter mais adulto do que esse jogo do Bahia contra o CSA aí. Vai garotada total. Tu acha que vem garotada? Vai garotada mesmo, é? Eu acho que vai um time bem alternativo, bem mexido. Alguns reservas. Aí o CSA... Nenhum titular viaja. Pega esse mando. Aí eu acho que o CSA vai precisar aproveitar para poder fazer uma pontuaçãozinha aí. Mas, assim, também acho que, analisando só ainda na perspectiva do CSA, eu acho que é difícil o CSA ficar entre os dois aí, de repente, Bahia segundo... Consolidado como Vitória, terceiro, se for empate em Salvador. Pode dar um cruzamento muito, muito louco na Copa do Nordeste. Não, essa rodada ela pode sinalizar cruzamentos assim inacreditáveis assim para as quartas de final. Cássio, a depender desse contexto aí, até esse primeiro lugar lá do Sport já não tá valendo mais a pena. Mas pô, só se o Bahia cair em quarta, aí é foda. Veja, se o Sport pega primeiro e o Bahia passa em quarta, é foda. Não, mas aí também manda os garotos aí para Ilha do Retiro também. Aí continua nessa pisada aí, pronto. É porque o Bahia deve ir para. Segundo do B, o jogo vai pro lado da chave do primeiro do A, né? Segundo do B. Para semifinal. Do B disse o quê, porra? Para semifinal.
Tá entendendo? Tá entendendo? Eu pensei que fosse a citação, de acordo com o do B. Segundo do B, eu disse qual foi a frase. Gustavo do B, pô, fala, segundo o B, que citação? Tá ligado? Segundo o B, que citação foi essa? Disse o quê? Que foi que esse doido falou, né? Do B falou o quê, porra, aqui sobre a tabela? Ó, o Bahia deve ir com um time bem mexido contra o CSA. Acho que garotada não, mas assim, deve ir com alguns meninos misturados com o time reserva. Assim. Eu acho que vai reserva. Danilo Fernandes, reserva e Fred meninos no banco. Lippert, David Duarte, Rezende. Eu acho que é bem isso aí. Dá pra pensar por aí. Iago Borducci, talvez um meio aí com Eric Nestor, Michel Araújo, Kaique, Thiago. É um time que tem condições de vencer o CSA. E botar o centroavantezinho pra jogar, né? Botar o centroavantezinho pra jogar, né? Também. Isso, exatamente. Fazer gol é bom, né? Fazer gol é bom. Agora, de fato, essa rodada é uma rodada 2-0, né, ainda, minha gente. É uma rodada para o CSA aproveitar, porque o Ceará também não vai colocar time principal, tudo bem que joga em casa. A América de Natal também disputando o estadual. Mas o que eu tô dizendo assim, o CSA... Mas o América Natal deve vir titular. O América Natal vem titular, certamente. Será? Tá com boas chances. Eu acho que vem. Tá com boas chances. Não, tem boas chances. É porque tem um duelo também contra o ABC, né? Tem, mas primeiro jogo ainda, tá com boas chances. Não tem nada de estadual atrapalhando ele, entendeu? Tem ali a Copa Alagoas, mas contornado. Lula Bonfim lembra que Lúcio foi para a seleção, né? Então o William José joga o Bavi. Mas ainda assim eu colocava ele, viu? Para Maceió. Precisa jogar, precisa fazer um golzinho. Tá? Mas de fato tem essa questão, porque Lúcio seguiu para o giro, né? A gente tá vivendo data FIFA. Né? Não parece, mas estamos vivendo data FIFA, tá? Então, Minhoca, uma rodada que a gente vai ter, sobretudo nesse grupo B, alguns times tirando o pé. E dependendo dos acidentes de percurso, pode reabrir algumas questões aí, né? Náutico pode voltar para o jogo. Esse jogo Náutico e América Natal é muito importante, tá? Nessa disputa aí pela quarta vaga ou até algo diferente. O próprio Ceará, se não matar a Juazeirense, mesmo com empate, segue viva. Esse grupo B, ele depende muito dos interesses do Bahia e do Ceará, mas muito mesmo dos interesses do Bahia e dos jogos atrasados, né? Marcos Afonso dizendo aqui que Cláudio disse que o ABC que o América vem 100% reserva, né? Que foi dito no Timbucast que é 100% reserva. Isso era. O que está acontecendo é que a Copa do Nordeste. Esse cruzamento de datas, Copa do Nordeste na fase de classificação. Mas esse jogo, Fred, estadual valendo a vida, né? Esse jogo aconteceria, mas aí tá, veja. Eu não concordo muito com essa visão do América, não. Essa rodada aconteceria. Essa rodada não foi remarcada. E a final do Campeonato Potiguar não foi remarcada. Então, assim. Então é como se fosse, dentro do planejamento do América, esse jogo sempre foi com reserva, porque o América não está tendo a surpresa de que está na final do Campeonato Estadual e que vai ser agora. A questão é que o América faz uma boa campanha na Copa do Nordeste e assim é como se a impressão é que ele ia priorizar o Campeonato Estadual em qualquer aspecto, sendo lanterna, sendo líder, porque a campanha dele não era para estar em tese mandando um time que pode até competir com o Náutico naturalmente, mas para não priorizar. Eu acho estranho a decisão. Mas veja, não é um time misto. Eu comentei, Minhoca, porque o Friado falou todo reserva. É diferente de time misto. Não está poupando o time inteiro. É porque a sensação, e é o ponto que eu concordo com o Fred, é que realmente as equipes mais da Série D, e aí também isso chega na Série C, é difícil você ter que conciliar calendário, e aí, queira ou não, o cara olha... Qual é a melhor chance que eu tenho agora nessa semana? É meu título. Mas ele já está no calendário. Ele é finalista, ele está no calendário. Mas aí é que tá. Ele sabe que, beleza, vai ganhar um dinheiro a mais e chegar nas quartas de final. Mas o título do campeonato estadual, nesse momento, está muito mais na mão, entendeu? O contexto hoje do América é ganhar um título em cima do seu maior rival, do ABC. Meu ponto é justamente esse. Então, essa formação 100% reserva aconteceria de todo jeito. É isso que eu tô querendo dizer. Não sei. De todo jeito, é. Não, o que eu acho é o seguinte, é que... Eu concordo. Eu só acho que o Ferroviário fez isso aí
a Copa do Nordeste inteira. Eu acho que vê só. Vai, Mas a força aqui, deixa o América, América. Cássio. A turma aqui no chat do Náutico. Deixa o América. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que essa questão do poupar, de colocar reservas, de não jogar quarto domingo, tá um pouquinho superestimada no futebol brasileiro. Um time como o América, que vai jogar pouquíssimos jogos esse ano, pô. Vai jogar uma série D o América, né? É pouco jogo, pô. Não é como os outros que vão jogar 40 jogos na Série A, tá? Que jogam... Pessoal, o Bahia joga Libertadores, joga Copa do Brasil, joga tudo. O América não vai ter essa pressão física na temporada para não poder fazer um jogo quarto domingo. Sem ter feito nas últimas, né? Então, assim... Marco já corrigiu aqui que seria misto, né? O América, não reserva. Enfim, eu acho que tá se exagerando Foi o muito. meu ponto. Misto ok. Essa questão, Reserva, assim, eu não via sentido. O time olha uma boa campanha, disse, não. E não ter tido nenhuma mudança em relação à tabela, nenhuma mudança de cenário. O jogo que vai ser agora para ter sido semana passada, não. O jogo, a sexta rodada está acontecendo na data certa, inclusive na terça-feira. Lembrando que esse jogo vai ser um jogo isolado na terça-feira, não é quarta ou quinta, não. Ainda teria tempo para de recuperação para a final e o time manda o time reserva. Eu achei estranho, mas enfim, sendo misto faz sentido, até porque a gente estava dizendo que o Vitória vai ser força máxima. Vocês acham que vai ser força máxima, mas enfim, pode mudar alguma peça, talvez o Sport mude alguma peça. Então, algumas alterações eu entendo. Pela reta final, o Sport vai disputar uma final do campeonato, o Vitória vai disputar o jogo de volta da final do campeonato. Mas o meu comentário foi em cima de uma frase como uma equipe reserva. Só isso. E aí, Fred, até para complementar, eu acho que o Náutico agora tem, já que tem um foco todo na Copa do Nordeste, né? Eu acho que deu a possibilidade dele, de fato, ser essa quarta equipe, porque a ameaça do Náutico é o Confiança. Porque o Confiança tem o Sampaio, tem que colocar uma casinha ali, né? O Confiança joga em casa contra o Sampaio. E contra o Bahia também. E contra o Bahia também, né? Que aí esse jogo tá incerto. E fecha com a Juazeirense fora, um jogo sempre chato, mas eu acho que o Confiança é o único que ameaça aí, de fato, o Náutico, se o Náutico, de fato, venceu o América, certo? Se o Náutico venceu o América... Jogando bem, né? Jogou muito bem contra o Ceará. Sim, o Confiança deu muito trabalho. É porque teve a derrota pro América aí, eles estavam ganhando, tomaram uma virada do América. Se tivesse ganhado, sim, eu diria que o Confiança era o favorito a ganhar essa quarta vaga. Isso. Minhoca, vamos então, para fechar aqui essa análise da Copa do Nordeste, falar sobre o que mais incomoda nesse momento. Eu trago de novo aqui o calendário, tá? Com as datas, para deixar claro que não existe nenhuma margem para encaixar os jogos que estão atrasados do Bahia. E eu já faço uma pergunta direta para você, porque até falamos sobre isso no WhatsApp mais cedo. O Sport postou em suas redes oficiais que o jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano é na quarta-feira da semana que vem, na Ilha do Retiro. Conversei com o Sport, conversei com a comunicação do Sport, que fez a postagem, e a resposta foi a seguinte: veja, é a data que a Federação Pernambucana marca, confirma, isso, mas não há nenhuma... mas não há nenhuma confirmação da Federação de que a Copa do Nordeste não vai acontecer. Porém, no entendimento do Sport, detalhe, esse post não foi pro ar por conta desse entendimento, não, ou por alguma informação nova. Esse post foi pro ar no automático, tá? No automático. É a data que estava marcada, foi pro ar. E é uma data com horário, tá? É tipo, 26 às 9h30, não é só uma data, é como se fosse uma tabela detalhada. Seja bem-vindo, o microfone de Cássio, pela primeira vez funcionando hoje aqui na live. A galera estava normal aqui, pô. Não foi contigo, não. Nada, pelo normal amor de Deus. Pelo amor de Deus, mudou 100%. Era Ravel. E Ravel estava como interferência. Então, Minhoca, o Sport não tem ainda a confirmação, mas, como eu ia dizendo, no entendimento, a última rodada. Informação.
apesar da federação, a tabela, no site da federação nesse momento está a definir. Tá a definir, isso, é isso que eu ia falar. Isso. Porque a gente sabe que a federação não tem poder para marcar a data em cima da CBF e da Copa do Nordeste. No entendimento do esporte, que também não é nenhum entendimento jurídico, nada não, tá, minha gente? Eu não tô falando aqui que esse assunto já foi para uma cúpula, nada disso não. Mas no entendimento do esporte, a última rodada da Copa do Nordeste, do Grupo A, não pode acontecer antes da do Grupo B. E aí a gente viu agora o Grupo B, talvez o CSA tome o lugar do Bahia e por aí vai. Eu realmente não sei, que ninguém sabe, tá? O que a CBF vai definir, tanto para onde encaixar esses jogos do Bahia, como para se abre uma exceçãozinha na regra, resolve o Grupo A e deixa só o Grupo B aberto, tá? Como não marcaram 2 jogos do Bahia essa semana, obviamente não vão marcar 3 na próxima. Isso. Então, não tem como acabar no dia 26, né, Minhoca? Na semana ali 26, 27, não tem como acabar. Os dois O que grupos. dá para garantir é que o Grupo B não acaba dia 26, certo? Isso, a gente pode isso não tem como, impossível. O grupo, e aí eu acho assim, eu acho que o correto seria a CBF realmente terminar o Grupo A no dia 26. Porque eu também acho. Abriria essa exceçãozinha aí e assim, resolvia. Porque, queira ou não, a gente está falando do Bahia, que tá tendo esse problema. Se a gente coloca todas as 16 equipes, a gente coloca o Vitória, coloca o Fortaleza, aquele caso que eu citei do Motoclube, né? O Motoclube não tem calendário. A sorte é que o Motoclube ainda está disputando. O Maranhense está esticado aí. Mas se a gente for só voltar em junho, muda muita coisa. Muita coisa. Vai ter que mudar até o regulamento, para ter noção. O regulamento da Copa do Nordeste, ele está previsto para junho você inscrever novos atletas, que você pode pegar dessa primeira fase, dessa fase de grupos. Então, por exemplo, um jogador que você olhou ali de um determinado time, você pode contratar para a fase mata-mata e inscrever até junho, quando tiver o mata-mata. Então, eu acho que a CBF deveria terminar o Grupo A, que tem Vitória, tem Sport, tem Fortaleza. A final do estadual pernambucano pode ir ali para 2 de abril, porque o Sport não vai ter jogo, e aí colocaria o jogo ali contra o Retrô no dia 2 de abril. E aí o Grupo B, um dos jogos vai ser feito no dia 26, ou Confiança e Bahia, ou Bahia e Ceará. E aí o jogo que resta para o Bahia fazer, mais a última rodada, eu acho que eles vão ter que forçar de alguma forma. Eu realizaria também o Grupo A. Porque não tem... Mesmo entendendo que no emparelhamento o Grupo A seria prejudicado depois. Que é Sim. Todas as partidas deveriam ser simultâneas, enfim. Para você... porque o Grupo B... A gente está falando no cenário do Grupo B. Se tu ficar em segundo, tu pega esse. Ou seja, o cara pode saber que, por exemplo, que ser primeiro pode não ser tão bom quanto ser segundo. Tá entendendo? Assim... Acontecia isso na Série C, né, Cássio? Que um time jogava mais cedo e outro mais tarde. Era um grupo era no sábado e outro no domingo. Ou então era de 4 da tarde e outro 18 horas. Enfim. Isso. E aí o cara sabendo... Ou seja, porque o líder tem que ser o melhor chaveamento. De repente fala, com aquela definição do Grupo A, ser líder não é a melhor coisa aqui. Enfim, teria isso. Mas dentro de um cenário caótico como tá, eu acho que talvez os clubes do Grupo A talvez tenham que ceder, talvez entendam assim, e se não ceder, joga para frente, vai ficar em junho, aí vai ser paciência, dizer, primeiro, se a galera bater o pé, eu acho que tem o direito de bater o pé, porque é o regulamento diz que os jogos têm que ser simultâneos, enfim, eu acho que... Por isso que eu tô achando que quando o Sport marcou isso, gosta de um regulamento, a gente sabe... E vai bater o pé. A gente só trouxe a informação de que, por exemplo, o regulamento do Pernambuco, a tabela do Pernambucano até o fim de semana, até porque eu coloquei no blog, acabei de ajustar, inclusive, até porque eu olhei aqui a atualização, estava colocando 26, inclusive eu falei nessa mesma live aqui, a tabela está detalhada, 26 e 9,5, transmissão da Globo já estava lá. Sim. Na hora, aí a tabela da Federação Pernambucana, que a atualização, a última, foi justamente de hoje, dia 17 de março, dessa vez a gente nem tá falando de madrugada ainda, né? Ainda continua sendo 17 de março mesmo. Geralmente a gente fala, gente. Então, essa tabela ela foi republicada justamente para colocar essa atualização a definir. E é tudo dentro ela está definido tudo por uma questão lógica. Não está indefinido, porque talvez tenha essa dúvida. Não quer dizer que não possa voltar para o dia 26. Talvez possa voltar.
Mas se não voltar por esse motivo da Copa do Nordeste, eu acho justo também. Eu acho que a competição precisa andar. E se os clubes baterem o pé, paciência. Aí vai ser injusto. Não, pelo simples motivo, porque, claro, tem uma hierarquia, né? É o que a FIFA define, é o que a Conmebol define, é o que a CBF define, até chegar. Era o que eu ia perguntar. Tu acha que estão esperando a Conmebol desenhar? É porque eu acho assim, eu vou pegar aqui um exemplo, né? O Bahia jogando domingo contra o Corinthians. O jogo do sábado, na verdade, passa para domingo. E aí o Bahia vai jogar na quinta-feira, em casa, a estreia da Libertadores contra o Inter. Contra o Inter. Aí, sei lá, coloca esse jogo, eu não sei se contra o Ceará. Mas ou tiveram contra... tanta chance para fazer isso dentro do estadual. Vamos fazer assim, não fizeram antes. De uma certa forma, a CBF vai ter que apertar a situação. Que aí eu até teve um comentário lá no meu Twitter, falou assim, mas o Bahia não é responsável por isso. Eu sei que não. Mas isso já era para ter sido visto antes. O Corinthians fez, assim, o Corinthians jogou em 48 horas, o São Paulo também fez, o Fortaleza jogou 5 jogos em 10 dias e tal. Como não fizeram isso antes, vão ter que fazer agora, entendeu? Era pro Bahia estar jogando 2 vezes essa semana. Era muito melhor. Jogava amanhã e quinta, e eu amanhã acho que a final do Bahia da não outra. podia ser domingo, podia ser sábado. Porque aí você faz o jogo sábado, você colocaria um jogo na terça, um jogo na sexta, e aí depois você tenta ali, enfim... Porque é muito mais fácil para o Bahia administrar reservas e juniores nesses jogos da Copa do Nordeste, pô, CSA, Náutico, Confiança. É mais fácil para o Bahia administrar isso do que no meio de Corinthians e Inter, pô. Você botar um jogo no meio de Corinthians e Inter... É por isso que eu acho que é o jogo do Ceará que deve ir ali para o dia 26, porque é onde tem um intervalo melhor, que também é o jogo mais importante, que está faltando do Bahia, né? Os outros são mais fáceis de adaptar ali com garotos. É. Mas, só lembrando, que é o que eu estava respondendo o rapaz lá no Twitter, rapidinho, Fred, que era assim, mas o Bahia não tem culpa, o Bahia tem que... Meu amigo, não tem essa. Até porque, como eu falei... É a mesma lógica que a gente está falando do Grupo A. Os times do Grupo A não tem culpa, mas vão precisar ceder. A gente está falando a mesma lógica do regulamento. Ó. Em tese, 8 times estão... 8 times, enfim. A regra já vai ser quebrada de toda forma. Não vai ter o falando. ideal. Não vai ter nenhum ideal quando tiver o Intercontinental no final do ano. Pô. O Bahia vai ter direito de chiar, Minhoca. Pelas datas próximas, os grupos, talvez os times do A vão chiar pelo fato de jogarem antes e deixarem os times do grupo B decidindo, em tese, a melhor colocação. Enfim, vai ter que realmente ser dessa forma, imagino. Não deveria ser, mas... Ô, Minhoca, na programação oficial da Copa do Nordeste, as quartas de final e a semifinal aconteceriam não no Mundial de Clubes, mas sim naquela data FIFA que a gente tá vendo ali, dia 4 e dia 7 de junho. Eu sinceramente tô achando que os jogos da reta final vão ficar para esse 4 ou 7 de junho e que as quartas de final, semifinal e finais vão ser disputadas durante o Mundial de Clubes. Poderia ser. Se os clubes aceitarem, eu não duvido não. Eu já tinha falado isso, né? Quando a gente tinha falado sobre, a final vai ser em setembro. Eu falei, bateu 2 finalistas ali, a galera, vamos logo fazer esse negócio agora, logo em julho, né? Não precisa chegar setembro para a gente tomar essa decisão. Então, eu acho que o bom senso ia pesar. E como, assim, não corrigiram isso... Porque a CBF me parece tomar decisões, Minhoca, muito automáticas, assim, sem parar para ver o que tá fazendo. Sim, exato. Sem ver a consequência. Alguém chegou assim e bloqueou assim, ó, Mundial de Clubes. Não, alguém bloqueou assim, ó, aqui não tem jogo, Mundial de Clubes. Aí, esquece que a Copa do Nordeste pode ser ali. Na verdade, não precisa jogar para setembro. É sem enxergar o efeito borboleta disso. Por que o Corinthians jogou em 48 horas lá no Paulista? Porque o efeito borboleta disso, se o Corinthians chegasse à final como chegou, por isso que vai ter a final dia 27 agora. Se o Santos tivesse caído Sim. Se o Santos tivesse passado do Corinthians, teria terminado igual o Campeonato Carioca. Teria acabado agora no final de semana. Como foi o Corinthians teve jogado Libertadores semana passada. É isso. Aí não deu, entendeu? Então, assim, é um calendário difícil e que não vai dar para comportar. Vai ter que fazer toda... Não tem como fazer. Porque não tem nem como prever. Como a gente sabe, até em que momento o Bahia vai cair no torneio internacional? A gente não sabe. O Bahia pode ser finalista da Sul-Americana. Pode chegar em qualquer canto. E aí vai esperar, não vai ter calendário para isso. Não vai ter calendário para isso. Mas é isso. O espaço, concordo com você, é julho. Mas aí seria todos os clubes, não tem como a gente terminar agora, bora empurrar mais para frente. Aí vai ter reclamação do Motoclube e outro que vai estar disputando Série C ali, Série D. Eu me programei para essa parte aqui, entendeu? Não quero estar preocupado com... Mas, enfim,
Vai ter que ser uma negociação conjunta dos clubes. Um nó muito grande. Mas pela primeira vez, Minhoca, pela primeira vez, eu tô achando que o Grupo A não vai terminar na próxima semana. Pela primeira vez. Eu nunca considerei essa hipótese. Mas... Essa semana eu acho que a gente vai saber, viu? Essa semana. Até porque... É bom, né? Veja, tem que marcar, porque é aquela lógica, tem que ter uma semana para as partidas. Porque a Conmebol, a CBF, às vezes, ela é 5 dias. Veja só, precisa trazer... Mudaram recentemente, a rodada da Copa do Nordeste, ela vai acabar na sexta. Mudaram o jogo do CRB passou o jogo, passou para sexta. Foi, Ferroviário e CRB foi para sexta-feira, saiu da terça. E é um jogo importantíssimo para qualquer análise em relação à classificação. Então, assim, eu realmente não entendo até porque os clubes ficam tão passageiros, Minhoca. Sim. O clube tem que estar enchendo o saco, ó, vamos definir o Bahia era para ter brigado com isso desde o começo. Antecipa logo isso aí. Se fez de surdo ali, ó, aqui o Bahia aqui, ó. Claro que a obrigação não é do Bahia, mas o Bahia, ele exatamente para preservar ele próprio dessas fases finais, assim, poderia já ter antecipado. Tem muito jogo aí da Copa do Nordeste do Baiano que dava para ter levado ali com um time alternativo, com um time de garotos, como ele fez no começo da temporada, né? Perfeito. Então é isso. O nó tá muito longe de ser desatado, mas tem que estar perto de pelo menos ter um caminho. Tá? Os clubes do Grupo A precisam saber se vão jogar na próxima semana. O Sport precisa saber se vai jogar a final do campeonato. Simplesmente uma final do campeonato. Ok, contra o Retrô acabou tendo um poder menor, mas é uma final de campeonato na sua casa. Tem que se organizar, tem que vender, tem que pensar em cerimônia. A federação tem que comprar papelzinho picado, montar pódio, né, ter show. Enfim, a Bet Nacional, patrocinadora oficial do campeonato, vai ter tour da taça nos shoppings, eventos. Então, assim, tá tudo sendo trabalhado para as finais domingo e quarta, sábado e quarta. Tá? Até e aí, saber, justamente... Exemplo, amanhã é o último jogo do Náutico, até o começo da Série C. Exatamente. Veja que... Veja, o Náutico libera a turma aí, né, e tal. Aí a questão veja só, o Sport, na hora que o Sport sinaliza que parece que vai ser dia 26, a federação tira do site. Ou seja, um passinho para frente e 2 para trás. Porque na hora que a federação tira do site, assusta. E aí ainda tem até a questão da televisão. Estadual é Globo, Copa do Nordeste é SBT, então não tem nem como a Globo dizer, eu quero esse jogo agora, resolve aí. Porque aí às vezes pode na outra quarta... E nessa quarta a Globo não tem nada. Na outra tem Libertadores, tem tudo. Não, mas aí ela teria para cá de todo jeito. Não, veja. Sim, mas... Globo Nordeste. Não. É melhor que tenha grade. Não tem nenhum jogo nessa quarta-feira agora? Então, é isso. Não tem nenhum jogo quarta, nenhum. Para Globo nenhum. Então é melhor para Globo, Pernambuco, a Globo Nordeste, que é a Globo aqui em Pernambuco, que tenha na grade. Colocar um jogo na grade sem existir nada... Acho que eu entendi o contrário. É exatamente o que eu tô dizendo, Cássio. Não entendeu o contrário porque quis entender o contrário. Então fale. Veja só, eu falei. Essa semana, essa quarta-feira do dia 26, não tem jogo nenhum pra Globo passar. Nenhum. Não tem transmissão, ok. Nenhum. Nenhum. Na terça de seleção, mas... Então pra Globo é melhor agora, que na outra... Agora... Não, é pior então, é isso que você está dizendo. É isso que você está falando. Para você, o que é que você acha que é melhor para a Globo? É isso que acho que não ficou claro para mim. Você acha que é melhor? Eu acho que é melhor para a Globo passar no dia que não tem nada. Pronto, então eu tinha entendido. Você acha que ela não conseguiria grade no Recife? Exatamente. É melhor que passe no dia que tem grade. Depende, né? Se esse 2 de abril aí for um jogo do Flamengo, Pernambuco é melhor passar. Não veja, não tem perigo. Minhoca. Minhoca, não aqui não, tá doido. Não fale bobagem dessa, não. Assim, o jogo da volta da final do Pernambucano com o Sport aí, não veja. Inclusive, eu caso dinheiro agora, que não vai ter uma audiência maior no Brasil nesse dia. Dentro do respectivo local. Aqui em Pernambuco, televisão é incomparável. Aí, é isso que eu tô dizendo. É coisa de... Mas aí é mais fácil encaixar nessa data do que
do que criar uma grade na quarta, dia do que criar uma 26. grade. Porque não é sábado. A única margem, a margem que a Globo tem é justamente a do sábado, Fred. Sábado de tarde. Caldeirão com Mion. Então veja aquele só, negocinho isso ali, pode ser pesadíssimo, Cássio. Então veja só. É até bom a gente ver com nossos amigos da Globo, porque a definição pode passar por aí. A Eu não Globo sabia que não tem tinha que jogo. passar Eu não quarta-feira. sabia que Tem tinha. não, que tem jogo havia. nenhum, não. Tem jogo nenhum, não. Eu É, posso estar o falando uma Brasil grande nenhum. besteira, mas eu Nenhum. estou dizendo que é muito mais fácil colocar num dia que já tem a grade. Tem jogo nenhum. O Brasil joga na terça contra a Argentina. Argentina. Na quarta não tem jogo. A última vez que teve uma final de Pernambucano passando quarta de noite com o Sport, teve com o Santos, foi 35 com o Salgueiro, que foi aquela do Arruda, né? E a de 2017 foram 42 pontos. Sport e Salgueiro. É porque, enfim, tem que ver muito aí. Essa recuada aí da federação pode ser algo Veja, que a CBF já falou assim, se ó, calma. Se Cássio tiver razão sobre a Globo não abrir grade só para Recife na quarta-feira, eu acho que abre. Veja, pode abrir, tem nada pode, mas demais. não é tão comum, tá? Não é o porque padrão, não é né? abrir, Não é o padrão, repito, isso não, é. porque a grade da Globo, todo mundo sabe, assim, é muito fechada. E a flexibilidade, ela tá ali no sábado, e tem outro horário que é flexível dela, que ela inventou no passado, que era o de tarde, durante a semana, no horário Isso, da sessão da tarde. Lembra que teve uns joguinhos? Mas assim, Mas é porque como ela começou a meter futebol, não sei. Big Brother, Sabe por quê? Sabe por que ainda tem outra Não, questão? A previsão também era A novela, não- quando no horário de futebol, a novela é mais curta. Ou seja, vão fazer uma edição da novela para o Recife, Sim. ou veja, o Cássio, Recife não vai ver a novela inteira? talvez aqui agora a gente tenha chegado nesse ponto, viu? Se a Globo não tiver como abrir grade, a Globo não vai perder o jogo de volta. A novela ia até Por dizer que tá na hipótese reta final a alguma. novela, não vai passar a novela para cá? Eu acho difícil. Então, veja só, a chance de ir pro dia 2 é gigantesca. Gigantesca. Tá? E aí, o Sport ou teria folga, ou seria a Copa do Nordeste mesmo, Ó, aceitando jogar a última. O Rabelo falou aqui, ó, às vezes metem um filme, mas a questão, Pedro, não é nem o pós, é o durante a novela. Não, quarta eu acho que já tá nessa fase de filme. Não, então, mas a questão não é o filme. O filme pode É começar o às 10 da pós-novela, tô noite. ligado, é. É o tempo da novela. A novela ela é diferente, pô, quando tem jogo. Principalmente Mas teria que fazer uma novela curta pro Brasil todo. Principalmente com o Não, Big Brother agora não, também, né? isso seria, não aconteceria isso, aconteceria pro Recife, né? Dita aí, Não, bota mas o direct. não, você faz um pouquinho mais curta. Não, acho por causa de um jogo do Recife. Porque também não é aquela curtíssima, né? Tá na reta final, Fred. É o filé dos caras, meu irmão. Não vou mexer na Eu novela. sei, mas vê só, na terça. Eu sei, Cássio, mas veja só, então ok. Então acabou a discussão. Pronto, Cássio acabou a discussão. O jogo vai ser dia 2, Cássio anunciou aqui. Não, de vez em quando tu Nossa, faz não, essa veja coisa só, foda não, quando tu não, faz. não. Fred, veja, eu Veja tô só, falando dele. Não tem é mais isso. É porque, opção. veja, o que Não pode tem mais acontecer é o opção. seguinte, é sempre- Ou mexe na Não, novela, ou deixa veja. o Projac com raiva, ou é dia 2. Não, escute, não, velho. É porque você tá dando uma opção que eu acho assim, que não faz o menor sentido, que é a galera fazer uma edição Então por é causa dia do 2, pô. Recife. Deixa eu terminar a frase. Não. O que pode acontecer é simplesmente dizer, ó, o Recife vai ver só um pedaço da novela e pronto, ou não vai ver a novela hoje, que quiser assista no Globoplay. Eu acho que isso não aconteceria. Agora, fazer Eu uma também acho que edição não. só para o Recife, se fosse São Paulo, para o estado de São Paulo, vá lá. Para o Recife, não. Assim, acho. Porque, veja só, a novela acaba 9. Pessoal, a novela acaba 9h30, 9h45, bota a final 9h45. Deixa a final um pouquinho mais tarde também. 10 da noite. Outra solução é essa. É a final não ser 9h30. Final 10 da noite. Ser 10 da noite. A Globo fala, ó, quer quarta-feira, tudo bem. Mas a novela. 10 da noite. Novela, hoje a turma tá. Qual o nome da novela? Faço a menor ideia. Não sei também, bicho. Enfim, a novela tá na reta final e aí um tá atrás do outro, os casais estão se formando, o vilão vai ser descoberto agora, pronto. Aí na hora que terminar, aí bota o jogo. Mas assim, curtar a novela, assim, meu irmão... É isso, tá? Ninguém desata o nó, a gente fica aqui brigando pra desatar. Cássio defendendo o Projac e a gente tentando... Não é o Projac, né? não. Diz, meu irmão, Tumultuar Aguinaldo Silva reescreve Cássio a novela. Projac. Por quê? Aí, Aguinaldo, você nem se Aguinaldo, diretor, não me veio na cabeça. Aguinaldo reescreve a novela. Por quê? Isso é porque vai ter a final do Galeto.
Então reescreve aí, faz um capítulo especial pra gente aí. Faz aí um Director's Cut aí lá pro Recife aí. Ai, meu Deus do céu. É isso, tá?